isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Dia 6 de janeiro de 2023, iniciamos a primeira live do ano. Hoje é o 6º dia do ano. Esse ano é um ano diferente. É um ano que os calendários ficam totalmente sincronizados. O primeiro dia da semana é o domingo, como todo mundo sabe. O segundo dia da semana é segunda-feira, terça, quarta, e assim vai para todo o centenário. Esse ano de 2023, e o número 23 é um número bastante especial. Se você pensar nele, são 23 pares de cromossomos. A Terra se inclinou 23 graus, depois de alguns cataclismas, e tudo se harmoniza em cima do dia 23. Na verdade, não do dia 23, mas sim do número 23. O número 23, ele esotericamente ele é conhecido como o Senhor do Cetro, ou seja, cada um de nós tem o cetro, o comando das nossas vidas na mão. Essa Rede Plá se destina a trazer a cada um de vocês o cetro, a sua forma de controle e poder próprio, para que você faça disso um mundo melhor, para que você faça da sua vida melhor, para que você transforme a sua realidade e a realidade do seu entorno. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia de Santo Reis. Três reis justos, 3 reis magos foram visitar a manjedoura para levar ouro, mirra e incenso para o mestre de Jesus. Né? Os mestres, os reis magos, foram coroar o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, muito conhecido pelos cristãos, pela Igreja Católica, e esotericamente conhecido mundialmente também como um filho de Deus. Cada um coloca isso como quiser. Isso faz parte da religiosidade de cada um. Hoje, dia 23, eu vou entrevistar Davi, que não é exatamente o rei Davi, mas leva no nome o nome de um rei também, um rei justo. Era também um rei mago. Não destes 3 que foram visitar Jesus. Na verdade, a história conta a história de 3 reis magos e o 4º rei mago que nunca chegou. Então, nós estamos falando de Baltazar, Gaspar e Melquior, que levaram ouro, mirra e incenso, coroando espiritualmente a chegada do mestre dos mestres na humanidade. Hoje, dia 6, dia de Reis, coincidentemente, vamos falar com Davi Gonzalez, que traz no seu nome o nome de um grande rei. Davi foi conhecido como o rei dos reis dos reis. Então, hoje, dia de Reis, vamos falar com Davi. Davi, muito prazer em falar com você, é um prazer enorme em apresentar você, apresentar o seu trabalho para as pessoas que estão aqui conosco ao vivo, participando, e para as pessoas que vão participar disso, depois de gravado e publicado nas nossas redes. O programa Plá, a intenção dele é trazer uma informação de qualidade para que você tenha uma atitude nova, uma atitude mais saudável com você, com a sua plantação, com a sua saúde, seja ela financeira, emocional, física, espiritual. Aqui a gente trabalha uma informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Muito prazer em estar contigo, Davi. Muito bem-vindo. Iniciamos agora o nosso programa da Rede Plá, pelo primeiro programa do ano, dia 23, do ano de 23, no dia de Reis. Muito bem-vindo, Davi. Prazer em estar contigo, cara. Opa, eu que agradeço aí o convite, né? A gente está iniciando aí um novo ciclo, né? No dia 6 aí, né? Então está sendo muito gratificante, né? E a gente poder aqui compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa trajetória aí, para ver se ajuda as outras pessoas aí, né? Nesse caminho da vida aí, a gente está trilhando junto aí, unindo forças, né? Isso é importante. Legal. E olha, para quem não... É óbvio, aqui tudo aqui a gente faz isso aqui ao vivo, de vez em quando dá uns problemas técnicos. Agora, por exemplo, está tocando um som que não tinha que tocar. Mas vamos lá. Davi Gonzalez, ele tem 44 anos, foi nascido em São Paulo, casou em 2000, se mudou para o interior e ele tem uma trajetória, ele é advogado e ele faz um trabalho muito bacana com os produtores, trazendo soluções e alternativas para que diminua a carga tributária, para que essas pessoas tenham uma vida um pouco mais saudável na área tributária, na área jurídica. E é muito importante a formação jurídica de algumas pessoas, não de todas, né? Porque alguns usam isso de forma equivocada, usam isso para poder fazer coisas que realmente não são tão bacanas. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você tem um advogado prestando serviços e trazendo soluções para as pessoas que necessitam, sem dúvida nenhuma, isso tem que ser exaltado, sim, tem que ser trazido à tona. E vocês aqui,
Aqui existem muitas empresas, muitas indústrias, existem bastante produtores. A nossa rede lá, nas redes sociais, em algumas das nossas redes sociais, elas alcançam mais de 100 mil pessoas. Aqui tem empresas sérias, tem produtores bastante sérios, tem pessoas muito sérias que querem um Brasil melhor, que querem um Brasil novo, que querem a nossa agricultura lá em cima, que querem um produto saudável, querem um produto honesto, que pensam na sua própria família, pensam no seu entorno, pensam no coletivo. E é para isso que essa rede existe. Então, se você, assim como o Davi, tem uma ideia nova, tem um processo novo, tem um produto bom de qualidade, procure a gente, entre em contato conosco. E nós estamos aqui exatamente para isso, para divulgar boas ideias, boas notícias, boas novas, boas práticas, para que você faça da sua vida algo muito melhor. O Davi é formado em Direito, começou no Direito por conta do pai dele, que já advogava, e eu quero ouvir, eu posso até contar a sua história, mas ela nunca vai ser tão bem contada como a sua própria boca. Então eu abro aqui agora o microfone para o Davi, contar um pedacinho da história pretérita dele, como ele começou, né? Eu já dei uma ideia inicial, e eu vou abrir para você, Davi, se apresentar e me dizer como você chegou aqui. Tá certo. Então, aqui, bem, na realidade, a gente veio para o interior por conta de um tio, que lá na década de 80 acabou adquirindo o terreno que hoje a gente mora, e esse terreno estava encravado na questão de inventário. Então, ele trocou uma parte do terreno pelo serviço do meu pai legalizou, tirou, e a gente acabou ficando com uma parte, e depois compramos uma outra que fazia também, era confrontante aqui, a gente acabou aumentando um pouco o sítio, então adquirimos esse sítio na década de 80. O que a gente, né, para a gente vir para cá? Sempre, na nossa região aqui, a gente está em Ribeirão Branco, então aqui é no alto da Ribeira, que a gente chama, né? Aí pertence aqui, tem Ribeirão Branco, Guapiara, Piaí, Capão Bonito, voltando um pouquinho, Itapeva, Itararé. Então é uma região muito, quase 80% tem agricultura, né? E o forte da nossa região é o tomate. Eu acredito que no estado de São Paulo aqui a gente predomina o cultivo do tomate. Então, década de 80, o Davi é de 78, então 4, 5 anos já vinha para o sítio. E a gente percebia muito na época desse período agora, o desperdício, não era desperdício, a gente, vamos supor, a gente pegava uma estrada de terra que hoje é asfaltada, então chegava perto das plantações, tinha aqueles caminhão virando tomate, virando abóbora, aí falava, mas por quê? Você vendo de São Paulo que o preço nunca baixava dos valores e aqui jogando fora. Falou, não, é que entrou muito tomate agora e o preço abaixou, não compensa fazer toda a colheita, então a gente... Isso quando jogava, ou senão o que ele fazia? No final da safra, ou no meio da safra, não estava dando preço, eles tiram a varinha, porque aqui é o tomate envarado, né, que é de campo, tiram a varinha e passam o trator por cima para poder plantar outra cultura, e fora o que perdeu, né? Aí meu pai, poxa, mas é muita coisa. Então ele idealizou lá uma fabriquinha, uma mini indústria. Isso na década de 90. Montamos, mas o Davi tinha 14 anos na época, né? Então, trabalhando, a vida era tudo São Paulo capital, não era interior. E aí a gente não tinha quem tocasse, administrasse aqui, então ela ficou meio stand-by. Casei em São Paulo, e aí a proposta para a esposa. A gente tinha uma casa lá, você quer ir para o sítio? 21 anos, vamos para o sítio. Né? Então viemos para cá, demos uma reformada na fábrica para adaptar ela certinho. Chegamos a fazer alguma mercadoria, mas por falta de know-how, de conhecimento, na questão da venda, né, acabamos não tendo tanto êxito. E aí o meu pai já veio morar para cá, se aposentou em São Paulo, veio para cá, e por conta de um amigo perdeu uma propriedade, né, que era financiada por plantio, né, que tinha dado de garantia, e deu uma chuva de pedra, acabou perdendo tudo, ele não tinha dinheiro para poder pagar o banco. Então o banco veio babando em cima para pegar a propriedade. Aí meu pai falou, não, mas eu... delícia, né, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, banco é uma maravilha, né? É um parceiraço. É o boleto que chega e tem que pagar, né?
Isso. Olha, e nada, e vamos ser honestos aqui entre nós. Meu, a gente tem que brigar na vida feito um boleto, porque os boletos sempre vencem, né, Davi? Essa A é a gente tem que questão. brigar todo dia feito um boleto, né? Os boletos são Exatamente. Então, aí, por conta desse amigo, aí ele não conseguia pegar a justiça gratuita por causa do terreno. Aí meu pai acabou ajudando, e aí entrou de volta no mundo do direito aqui. Aí ele, na época, como a gente não está, falou: filho, eu vou precisar da sua ajuda porque a demanda está aumentando. Então, eu falei: então vamos fazer direito. Né? Sair da capital para fazer direito aqui no interior. E hoje a gente tem aqui um escritório, né? E nesse percurso conhecemos grandes pessoas, montamos, e aí foi interessante que aí, né, a questão das associações, de organizar o pessoal, a dificuldade que tinha, né, que tem o pessoal em estar se organizando, que é documentação, a gente sabe produzir, né? E agora mexer com papel não é tão fácil, mas também não é difícil. Eu quero fazer uma parte exatamente nessa sua frase. Quando cada um faz o melhor de si e de forma ética e honesta, é um ganha-ganha. E como diz um amigo meu, é Banco do Brasil, bom para todos. Então, se você pensar que o produtor sabe produzir e sabe produzir bem, se ele tiver um braço forte, um braço jurídico honesto, ético, é o que ele mais precisa. Porque a papelada, a burocracia no mundo orgânico, no mundo dos negócios, é uma coisa absolutamente chata. E burocracia, se fosse bom, não tinha um apelido da burocracia. Né? A burocracia no nosso país, ela vem com um histórico de 50, 60 anos, onde um governo era mãe. Né? O governo acabava nutrindo parte da população despreparada, e aí foi criando burocracia em cima de burocracia, e essa burocracia, ao invés dela diminuir, ela explodiu. E pessoas como o Davi, pessoas como a maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui, tiveram sacadas interessantes, tiveram insights bacanas e trouxeram soluções interessantes. Então, se você é produtor, presta atenção no que o Davi está falando. Essa parte da burocratização das coisas, muitas vezes é o que impede boas coisas de prosperar. Mas se você tem um bom parceiro, se você tem um parceiro fiel, correto, ético, honesto, sem dúvida nenhuma, segura essa parceria, abraça essa parceria e vai longe. Sabe por quê? Porque quando cada um dá o seu melhor, o todo melhora. Então, o que o Davi está falando, aparentemente é bobo, desconexo, e não tem nenhuma desconexão, muito pelo contrário. É muito bacana, eu tenho formação jurídica assim como você, e não sou exatamente o modelo exato de um advogado, de camiseta, cabelo comprido e tal. Então, assim, não é exatamente o modelo. Eu estou sentado aqui na frente de um advogado, né, de boné, à vontade. Assim, se você é um guardião da lei, se você é um executor da lei, se você está a serviço da lei, pouco importa a sua vestimenta, o que importa mesmo é o que está dentro da sua cabecinha aqui, o que importa mesmo são as suas atitudes, e se essas atitudes elas são condizentes com o bom direito, e isso traz benefícios com desburocratização, acelerar processos, tornar coisas difíceis mais simples. Essa é a função do advogado como um servente da justiça, como um servente da lei. Hierarquicamente, juiz, promotor e advogado, eles estão na mesma hierarquia. Todos eles são serventes da lei. Não existe ninguém maior do que a lei. A lei é para todos. Ninguém é ninguém debaixo da lei. Então, isso é importante que as pessoas saibam, que os advogados, os promotores e os juízes, eles estão exatamente nas mesmas condições hierárquicas, cada um no seu rito. Então, o advogado, por conta das suas escolhas e atitudes, ele não é a pessoa mais bem vista, a melhor pessoa do mundo. Tem várias piadas engraçadíssimas de advogado, e eu vou contar uma, por exemplo. Você sabe como salvar um advogado que está se afogando no Oceano Pacífico, por exemplo? Eu conheço. Não sei. Então, ótimo, deixa ele afogar. Por exemplo, sabe quantos advogados precisam para trocar uma lâmpada? Infelizmente, quantos você puder pagar. Então, assim, são brincadeiras que, infelizmente, alguns tornam ela verdadeira. Né? Diz que o melhor amigo do advogado não é o cachorro, por exemplo, é o jacaré.
porque ele tem uma boca grande. Ou seja, então, essas brincadeiras bestas e escrotas, elas, infelizmente, em algum momento, elas são reais. Quando eu sento aqui e me predisponho a conversar com um colega meu, você não tenha dúvida que esse meu colega que está sentado na frente, ele tem que ser, no mínimo, ético, no mínimo, honesto, porque isso não é qualidade, isso aí é simplesmente um dever humano. Se todos nós somos filhos do Criador, se todos nós temos uma parcela divina dentro de nós, que essa parcela divina aflore, né? E que cada um na sua profissão, seja ele médico, doutor, Nicanor, Adamastor, professor, qualquer or que você quiser colocar, pesquisador, cientista, geólogo, o que você quiser. Se essa pessoa tiver ética e honestidade, sem dúvida nenhuma, aqui, neste espaço, ele vai ter o microfone aberto, ele vai ter a sua voz que vai ecoar por essa rede, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito. Então, olha, pô, você está conversando com um advogado, pô, advogado é uma coisa chata? É, mas não todos. Advogado é esperto, é malandro? Alguns são, outros não. Então, você que é produtor, depois o Davi vai deixar os contatos. Por quê? Porque o Davi faz um papel absolutamente importante nesse nosso planeta, nesse nosso mundo, e aqui no nosso Brasilzão. Ele tem desburocratizado muitas coisas, tem levado aos produtores papéis e documentos absolutamente importantes para que neste negócio essa burocracia funcione e estes papéis tenham o seu devido valor. Estes papéis vêm, sim, carregados de boas práticas, ele vem carregado, ele tem todo um histórico e que é necessário neste mundo que a gente vive aqui, tridimensional, neste planeta imperfeito, com coisas muito bacanas e com coisas horrorosas. O nosso papel aqui é separar um pouco o joio do trigo, e nesse momento nós estamos sentados aqui com o Davi. Davi, manda ver, me explica um pouco do trabalho que você faz, o seu histórico, a gente entendeu, e agora quero entender como é que você tem transformado vidas aí, o que você tem feito de bacana e como as pessoas podem contar contigo. Certinho. Fazendo só um retorninho rapidinho, só para o pessoal entender essa questão até de se envolver, né? A gente foi chamado uma época para estar dando um apoio. Eu vou falar o nome da cooperativa, porque não tem problema, né? Pode falar. Até que hoje, se eu não me engano, ela até fechou. Chama-se Cooper Orgânica. Não sei se você chegou a ouvir conheceu claro, essa. Claro. Ela era uma cooperativa. Ela começou, só para o pessoal entender, com aquela microbacias. Lembra aqueles planos do governo, da microbacias, palestras? Ele começou nesse âmbito, atingiu 8 municípios. Nesses 8 municípios tiveram que criar associações. Então, foi criado 8 associações para poder estar administrando. Vinha verba tanto para ajudar a plantar, para organizar esses grupos, e degolou aqui num período que eles acharam necessário de ter uma cooperativa para comercializar. Então, criou-se essa cooperativa, ela agregou as 8 associações, ela tinha quase 2.000 cooperados, né? A associação deixou de existir para virar cooperativa. Então, como teve ajuda institucional também, então teve financiamento, tinha câmara fria, tinha caminhões, e como é uma questão política que estava ajudando também, eles conseguiram até um box no SEAS em São Paulo, tudo orgânico, bonitinho. O que aconteceu? Cooperativa, ela é um pouco diferente da associação, ela é mais uma empresa realmente. E aí, imagine só, 2.000 cooperados, 8 municípios, aquela loucura, quem ia administrar, quem seria o presidente, quem não. Então, uma pessoa se destacou em administrar e, infelizmente, aquilo que você colocou, em terra de cego, né? Quem tem um olho é rei, e esse cara tinha 2. Ele acabou saindo da cooperativa, montando uma empresa para administrar a cooperativa. E ele não tinha funcionário, ele pegava funcionário da cooperativa para trabalhar, então ele não tinha vínculo empregatício com esse pessoal. Resolvendo, o pessoal que é orgânico sabe, tem que ter o certificado orgânico, e a cooperativa ela tem que ter também o mesmo certificado, só que é jurídico. Então, todos os cooperados têm que estar certinho, porque tem não é prazo, como é que fala? Tem um limite para as pessoas que perderam a certificação para poder
está atuando e está participando tanto de ser orgânico e participando até de algumas vendas institucionais ou algumas pessoas que tem que ter. Principalmente o orgânico, ele não pode perder, né? Ele terminou ali, ele já renova para não ter essa perda. Enfim, começou a ter essas dificuldades, começou a ter a perca, tal, e aí, infelizmente, resumindo, 5 pessoas, funcionários que seriam dessa empresa que não era da cooperativa, colocou a cooperativa, vamos ser, na forma linguagem bem, no pau, né? Processou a cooperativa e essas 5 pessoas acabaram acabando com a cooperativa. Por quê? A maior venda deles era institucional, certo? Então, o que acontece? Quando houve o bloqueio, o advogado, infelizmente, talvez não conseguiu explicar para o juiz que a parte da cooperativa era 20%, que era a parte de administração, e o restante era o cooperado. Então, o que o juiz fez? Falou, não, a verba veio federal, caiu na conta da cooperativa, o juiz mandou bloquear e pagar esses 5, e aí o produtor que entregou a mercadoria e estava esperando o retorno, falou, não teve porque nós vamos ter que mandar mais mercadoria para poder pagar Aí virou aquela bola de neve, o pessoal ficou em desespero, e aí quando chama a gente, infelizmente a gente não conseguiu nem apagar o fogo. Tentamos fazer um levantamento, demonstramos para o pessoal, falou, infelizmente, então não tem mais jeito. Então, assim, não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Se o pessoal começar a se organizar, começar a buscar interesse, poxa, mas o que está acontecendo? Não, eu sei produzir, mas essa parte é mais importante que produção. É você pedir explicação. Por que eu mandei e não veio? Por que isso está... Né? São perguntas simples que a pessoa vai ter que responder, o administrador ali vai ter que estar nessa demanda. Né? E aí, isso aconteceu. Voltando para a gente, porque eu virei produtor. Né? Esse é outro gancho. A gente, no nosso município, a gente acabou... É lei, para adquirir a merenda escolar, tem que comprar do município. Então, o município falou, precisa se organizar, que eu tenho que comprar pelo menos uma associação. Então, a gente ajudou, a gente entrou como sócio dessa associação e formamos e participamos da licitação, ganhamos essa participação e aí começou, então, a gente produzir tanto no nosso sítio, como a gente viu que precisava de variedade, ajudar o pessoal também, a gente começou a se organizar e plantar. Então, vamos lá, vamos entregar mercadoria. Aí, qual que é um dos grandes problemas? Né? Você não vai produzir 1 quilo de tomate ou um repolho, você vai produzir uma quantidade que te dê respaldo para você pagar suas continhas, porque os boletos vêm, né? Eles sempre vêm. E o mais legal ainda, né? O produtor é o seguinte, ele não planta num lugar fechadinho, pode ser até estufa, mas na hora que amadurece um produto, não chega um só, chega todos, né? E aí aquele pedido, o que eu vou fazer com o que sobra, o que eu vou fazer com o que não vendeu, essa semana eu tenho, semana que vem eu não tenho. E infelizmente essa semana, talvez a nutricionista falou, eu vou mudar o cardápio, essa semana eu não vou querer couve-flor, eu vou querer alface. Aí quem tem alface, o meu já passou, não tem. Então a gente foi aprendendo, foi uma escola, vamos nos adequar a isso aí. E ficou legal, o pessoal começou a se organizar, a gente começou a trabalhar nesse sentido de você planta isso, naquele período, aquilo, tal, e show. Aí a gente acabou, como começou a ter um destaque legal no município, algumas cooperativas da região acabaram entrando em contato conosco porque eles não tinham produtor. Tinha cooperativa, tinha que entregar, tinha que ter, né, os documentos necessários e para poder estar participando, né, que um dos documentos mais primordial para essa situação, você tem que ter a DAP, né, talvez no segundo momento aí a gente pode estar explicando o que seria a DAP, né, mas você tem que estar, para o Estado e para o governo federal, você tem que ser agricultor familiar, então esse documento te baseia, falando, não, esse aqui é agricultor, pode comprar dele que dá. E como pessoa jurídica, ela tem que ter esse respaldo, então você tem que dar a DAP para ela e para fornecer. Joia. Aí o que acontece? A gente começou a atender 2 cooperativas. Então, o nosso grupinho aqui foi crescendo
e falou, ó, gente, vamos arrendar aí um lugar maior, porque a gente não está dando conta, tal. Beleza. E aí ficou show de bola. Aí o que acontece? Vem a pandemia. Pandemia, qual que foi a primeira situação? Escola fechada. Merenda escolar, que era 100% da nossa entrega. E o que fala? A gente estava com um projeto para uma cooperativa de entregar 18 toneladas de cenoura. Então, você tinha que ter... Então, a gente tinha... Era a média de 600, 700 quilos por semana. Então, a gente estava no campo, bonitinho, para entregar o ano inteiro essa situação. Acabou a pandemia. O que eu vou fazer? Com o restante. Eu vou vender para quem? Eu vou fazer o quê? Aí, aquela situação. Espera aí. A gente só estava focando no institucional, que pagava bem, paga certinho, tem os seus meios de demorar um pouquinho, mas é certo, o preço é excelente, mas a gente acabou focando só no institucional, e aí, quando fechou, veio veio a cascata caindo. O que aconteceu na sequência? A gente começou a ver, teve uma área que a gente chegou a arrendar para poder certificar. Certificamos essa área, e aí o que acontece? Era um contratinho de 3 anos. Pandemia, infelizmente o dono faleceu, os herdeiros falaram, ó, você sai daí porque a gente vai vender, porque é herança. Aí falou, misericórdia. Então, pandemia, agora a gente tinha terra, não tem terreno, e aquela coisa toda dificultosa, mas enfim. Aí ele falou, não, vamos planejar, a gente tem que se organizar para ver a questão de mercado. O que acontece hoje? O mercado, você tem aí 4 meses aí para produzir, certo? Você faz um acordo com alguma cooperativa, alguma coisa, ó, Davi, é o seguinte, você me entrega hoje, mas você tem 40 dias aí para receber o primeiro pagamento. É isso. Então vamos lá, 4 meses mais 1 mês que seja, já deu 5 meses. 1 mês e meio. São 5 meses e meio. O boleto que você conseguiu segurar 4 meses vai chegar babando em cima do você. Aí chega, beleza. Começou a entregar a mercadoria. Aí a empresa liga e fala assim, Davi, ó, tá vindo muito pequeno, fora de padrão, isso aqui não manda. Aí a terra, você não consegue controlar o desenvolvimento da terra. Aí chega na outra semana, aquele que era pequenininho passou. E o que fazer com isso daí? O que fazer com a sobra, né? Aí a gente falou. Aí eu falei. Vai lá. Aí pode falar o que é que eu termine. Não, eu quero te ouvir. Desculpa. É que deu eco, eu não fiquei. Então, o que acontece? Eu falei, pera lá. Eu tinha a empresa, falei, vamos então adequar essa empresa para fazer o minimamente processado, para tentar pegar esse... Seria jogado fora? É jogado fora. Não é que seria. Hoje é. Ninguém... Né, a gente... Até no grupo que a gente faz parte aí do Plá, o pessoal tem o tomate para molho. Mas não é só o tomate para molho. Se você for pegar abobrinha, se você for pegar cebola, se não é o padrão que... Opa, espera um pouquinho, para. Acho que o Davi está com problema, mas a gente vai segurar a onda aqui. Se o Davi cair, ele vai voltar. Se o Davi cair, ele levanta, né? Porque é um Davi. Pronto, voltou. Não, então tranquilo. Então o que a gente está fazendo? Joia. Então o que a gente estava fazendo? A gente teve que adequar a estrutura, né? Porque como ela fica dentro da minha propriedade, eu estou individualizando ela para poder ali estar tentando resolver, e a gente não vai conseguir pegar 100%, mas uma boa parte a gente consegue aproveitar desse refúgio, vamos dizer assim, né? Então a gente está nessa balada aí, entendeu? Então aí é outra. Uma coisa importante que o Davi falou e que acontece constantemente na agricultura, seja ela orgânica, biodinâmica ou convencional, é que muitas vezes o produtor, desestimulado pelo preço, pela logística ou por várias outras razões, ele passa com o trator em cima de muita coisa. E para quem não entende o que eu estou falando, acha isso uma atrocidade.
Existe uma atrocidade muito maior por trás dessa que você acabou de julgar como atrocidade. Existe uma atrocidade financeira, uma atrocidade burocrática, existe uma atrocidade de incompreensão com as coisas da natureza. Por exemplo, hoje eu fiz um comentário com o Augusto aqui, todo mundo conhece o Augusto. Com o Augusto aqui, falei, cara, tá frio hoje, né? Que verão esquisito. As pessoas não compreendem, por exemplo, nem as temperaturas do verão estarem frias. Imagina quando um produto não sai no padrão. E que é o padrão? O padrão para essas pessoas que compram é o tamanho, é a cor, é a forma, é o BRICS, é a quantidade de açúcar que está dentro. Ou seja, eles tentam industrializar a natureza. Eles tentam, de alguma forma, colocar como um padrão genético em algo que, por enquanto, ainda não existe. Então, existe calibre, existe espessura, existe BRICS, existe uma série de dados técnicos no produto que muitas vezes tornam eles inviáveis para determinado tipo de consumo. Então, uma indústria que compra determinado produto ou uma empresa que exporta determinado produto, ela necessariamente é obrigada a cumprir com determinados padrões. O duro é explicar isso para a Terra. Olhar para a Terra, olhar para baixo e falar assim, a senhora não está no padrão, a senhora não cresceu 1 centímetro a mais. Ou então, como algumas pessoas pedem e exigem do mundo orgânico, alguns produtos fora da época. Né? É como se você olhasse para o chão e falasse assim, por que você não me dá melancia este mês? Por que não tem abobrinha? Por que não tem jabuticaba? Ignorando o ritmo das coisas, ignorando a época das coisas, ignorando o tempo natural das coisas. E isso é muito comum. O que acontece no final é exatamente o que o Davi está contando. Muitos produtores acabam se enfesando com isso. Por exemplo, para quem plantou tomate, o custo da semente, o custo da produção, o custo que se tem ao longo do processo produtivo, ele não é barato. Ele é caro, ele é dispendioso e, muitas vezes, quando chega no produto final, o preço que as pessoas pagam por este produto é inferior a toda a produção. Isso revolta o caboclo, isso revolta o homem do campo, e ele, numa atitude aparentemente insensata, passa o trator em cima. Porque fica muito mais difícil, muito mais custoso colher alguns produtos, porque você vai pagar 10 mil reais para colher e vai vender por 8. E aí você fala assim, bom, perdi 2. Mas se você passar o trator em cima, você não perdeu nem 2. Você perdeu todo o investimento, o tempo que foi usado lá atrás, né? E você estanca o seu prejuízo. O que acontece no nosso mercado orgânico? Infelizmente, muitas pessoas atravessam o produtor até chegar na sua mesa, o que torna inviável o consumo. Eu, por exemplo, trabalhei bastante tempo no comércio e eu lembro que eu comprava do produtor tomate a R$ 2,80 e vendia ele a R$ 3,20. E vendia tudo que tinha. Mas tinha alguns concorrentes meus que vendiam o mesmo tomate a 6. E aí me perguntavam, mas você é bobo, você é idiota? Não, eu não sou nem bobo nem idiota. Mas eu não quero fazer você de bobo e nem você de idiota. Essa é uma diferença muito grande. Né? Então, infelizmente, acertar isso nesse nosso mundo difícil e imperfeito ainda é uma matemática bastante complicada. Existem políticas públicas que deveriam ser melhores, mais vantajosas ao produtor, existem subsídio para muita coisa que não é tão boa, e isso o nosso governo, e eu espero que o atual governo pare e pense sobre esse aspecto, sem polarizar o governo anterior, o antes do anterior, este ou o próximo. Cada um de nós tem que ficar do lado da verdade, cada um de nós tem que ficar do lado de si próprio, no sentido de pensar e agir de forma ética e honesta. Eu espero que essa nova próxima administração pense nos produtores, né? Pense numa política muito mais humana e menos selvagem para os produtores e consumidores de alimentos. O nosso país ele tem uma promessa de ser o celeiro do mundo, mas para que hoje nós temos 7% das terras do país, só 7% das terras agricultáveis, não do nosso país inteiro, mas de todas as terras agricultáveis, nós só usamos 7%. E esses 7% são grandes o suficiente para alimentar. A cada 5 pratos na Europa, o Brasil é responsável por 1.
Isso trabalhando somente com 7% das terras agricultáveis. O que nos traz o seguinte raciocínio: se você tem uma boa ideia, se você tem esse punch, essa pegada, embarca e faça da melhor maneira possível. Seja o mais ético e honesto que você conseguir consigo e com o seu semelhante, porque assim, desta forma, nós vamos transformar esse Brasil naquela promessa antiga que todos nós que temos mais de 50 ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós. Brasil, o celeiro do mundo. Mas para que isso aconteça, passa pelo processo que nós estamos discutindo aqui de forma burocrática e nem tão técnica assim, porque senão ficaria muito chata essa conversa de dois advogados tentando colocar a melhor solução jurídica para que você tenha menos custo, melhor produção, melhor forma de escoar, onde o cooperativismo real traz a solução não para um, mas para todos. Quando uma pessoa pensa de forma coletiva, ela não está sendo egóica. E o coletivo é formado por indivíduos. Não existe o coletivo, ele não pode ser individualizado, mas cada indivíduo compõe o coletivo. Se cada indivíduo for melhor, todo o coletivo é melhor. E esse é o apelo que eu faço a todos vocês que gostariam de produzir, que se vocês entrarem neste mundo, façam da forma mais ética, façam da forma mais honesta, até porque a matemática ensina que menos e menos é igual a mais. Então, essa inteligência, se cada um de nós puder trazer à tona, sem dúvida nenhuma, cada um de nós será responsável por um mundo melhor. Isso não é utopia. Isso não é utopia. Eu tive um professor de direito penal, ele era presidente do Tribunal de Justiça Militar. Ele era um cara super firme, super correto, super exigente, ele não tinha um processo atrasado. E ele dizia na sala de aula: seja um canalha a menos. Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei: nossa, que cara duro, que cara grosseiro, que cara bruto. Não, depois, ao longo dos anos, eu fui conhecendo um canalha atrás do outro e eu lembrei da frase desse meu professor: cara, seja um canalha a menos. Então, para todo mundo, eu aposto que cada um de vocês já tratou, lidou, ou conheceu, ou ouviu dizer de um canalha. Então, se você estiver nessa pele, seja um canalha a menos. Ou, se você não estiver nessa pele, jamais se torne um canalha. Porque, infelizmente, o canalha faz mais estrago do que um cara sozinho, quietinho, fazendo a sua parte. Mas eu acredito nesse cara sozinho, fazendo a sua parte, porque assim Gandhi o fez. Assim Gandhi fez uma revolução e uma guerra sem pôr uma arma na mão. Assim fez Nelson Mandela, sem colocar uma arma na mão, fez uma revolução com o seu povo. Assim fez Jesus Cristo, sem uma arma na mão, ele fez uma revolução no planeta. E se você é assim como essas pessoas que eu acabei de dar exemplo, siga, faça igual. Se você tem dificuldade, está aqui o Davi explicando que tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Essa parte burocrática chata tem solução, tem solução. E é para isso que essa rede está aqui. É para isso que a gente traz pessoas envolvidas e que tem essa ética, que tem esse bom senso, que tem essa pegada, que tem essa vontade e coloca aqui para vocês. Esse é o nosso papel, esse é o papel do Davi. E se você está ouvindo a gente, se você concorda com o que a gente está dizendo, segue a gente nas redes sociais, dá um joinha, faz o like, faz tudo que você sabe fazer na rede social, que eu exatamente não sei tudo isso, mas eu sei que isso funciona. Então, eu queria deixar aqui a vocês à vontade para trazerem as suas perguntas aqui ao vivo. O Davi está aqui para responder, eu estou aqui para responder. Mas, se vocês não têm dúvida, não têm perguntas, divulguem um pouco a nossa rede, coloque elas. Existem empresas por trás de nós, existem pessoas absolutamente verdadeiras, honestas, reais e legais, que podem ajudar você nessa carreira, nessa trajetória. Bom, falei demais, mas quero voltar a ouvir o Davi. Davi, me conta um pouco da parte burocrática. O que você tem feito aí pela tua... Porque uma coisa legal que você colocou foi a solução da agroindústria, trazendo soluções para que não haja perda. Com isso, vocês conseguiram muita coisa. Eu queria ouvir um pouquinho desse sucesso que vocês trouxeram, até para as pessoas que estão nos ouvindo se inspirarem nessa sua ideia, nessa sua notícia, para que isso possa reverberar em outros lugares. Certinho. É muito interessante, André, porque o que acontece? Às vezes a gente acaba transferindo também algumas responsabilidades nossas para terceiros, né?
igual você colocou, não generalizando o governo passado ou o atual, mas esse problema que a gente falou sempre existiu. Sim. Né? Não tem. Sobra pouco na hora que vai pagar, não é isso? Só teve perca, teve todas essas situações. Então, e interessante, eu conheci vocês aí, no caso, o ano passado, janeiro, fevereiro. Então, a gente estava nesse processo de adequar toda a questão estrutural, burocrática, e até hoje nós estamos ainda pedalando para tentar conseguir, né? O que é interessante, quando a gente vai, principalmente, eu vou falar um pouquinho de município, porque para nós aqui é a questão mais interessante, porque a gente tem acesso à questão da merenda escolar, né? Então, a gente fala das ideias, falou, Davi, se você regularizar, deixar tudo bonitinho, a gente pega, a gente compra. A gente sabe que é produtor rural, a gente sabe que é isso, vai ter essa situação. Então, nessa pegada de conversar também com empresas, né? O que o atravessador é? O que o representante é? Ele consegue reunir essa parte e ele fornece. Aí a gente chega no mercado, só um exemplo. O mercado chega e fala assim, você vai me fornecer o ano inteiro? Aquela história que você contou. Porque o meu fornecedor, ele faz isso o ano inteiro. Como que eu vou abandonar uma empresa que me faz isso há 10 anos e acreditar em você que eu sei que só um mês você vai aguentar? Aí eu falei, poxa vida, eu sozinho não aguento, mas se eu chamar uns 2 amigos, cada um a gente planejar, pô, será que a gente não consegue? Entendeu? E hoje nós estamos aqui sentados. A união faz a força. Né? Então, às vezes, hoje, ainda mais incrivelmente, eu estou aqui na minha cidade, você na sua, eu no cantinho do meu escritório, a gente está tendo essa oportunidade de se conversar, por que a gente não usar isso aí para o bem? Por que a gente não conversa? Gente, vamos lá, 2, 3. Aí tem aquela música do Raul Seixas, que eu adoro, o prelúdio, sonho, né? Sonho. Que se sonha só. É um sonho. É só um sonho que se sonha só. Porém, mas sonho que se sonha junto é realidade. Tá entendendo? É possível, até arrepio, não é? Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos, eu estou nesse momento. O pessoal está acreditando, a gente tem a parte burocrática que a gente está resolvendo, mas se a gente se organizar, e não é difícil, entendeu? Não é. É igual você falou, tem pessoas sérias, né, amigos, empresa, porque às vezes a empresa ela quer participar e ela não sabe como. E se ela entender esse processo que a gente está discutindo aqui, fala, poxa, eu entendi que esse aqui não dá. Mas tem um amigo meu que tem uma estufa numa região quente que consegue tirar. Poxa, legal, cara, vamos. É questão de conversar, é questão de a gente se organizar. Né? A gente no grupo é. Quem não comunica, se explica. Vamos conversar. E aí sonha sozinho. Uma coisa interessante que eu sei que você já conversou com o Augusto, e é uma coisa que mais para frente nós vamos fazer isso acontecer, é um fórum de debate com você, produtor, que vive um problema e alguns de nós têm a solução. Então, eu sugiro num futuro próximo a gente fazer um fórum de debates para a solução. Isso. Não para reclamar. Né? Se a gente extravasar essa forma de só reclamar, a gente não vai chegar nas soluções. É importante a gente conhecer o problema, mas é muito mais importante estar do outro lado, do lado da solução. Se você está do lado do problema, eu respeito, mas eu respeito muito mais quem está do lado da solução. Reclamar é importante? Solucionar é mais ainda. Melhor ainda. Então, eu conheço, você conhece, eu conheço, e as pessoas que estão aqui conosco também conhecem produtor. A gente conhece muito produtor reclamão, mas a gente conhece muita gente boa, que também tem soluções simples, eficazes, que podem fazer a diferença. Eu sugiro aqui, ao vivo, que as pessoas que têm isso no seu íntimo, têm essa vontade, que procure Davi, que procure aqui o Augusto, eu, nas nossas redes sociais, para que a gente faça esse fórum de debates para levar soluções para o mercado. Os problemas são conhecidos. Nós não precisamos ficar contando e disputando qual problema é maior. A gente tem que disputar, sim, qual solução é mais eficaz. Né? Tem um ditado evangélico que diz, se você tem um problema, diga para Deus qual é o seu problema, porque ele é maior que o seu problema. É verdade, é verdade. Então, diga para os seus pares, diga para as pessoas que trabalharam, que estudaram qual é o seu problema, porque elas estão lá para resolver, especialmente as mais éticas,
porque as que não são tão éticas vão tripudiar em cima do seu problema e vão fazer do seu problema a riqueza deles. E isso não é bacana cosmicamente falando. Então, se você tem um problema, leve para a pessoa adequada, para quem você confia e acredita, para pessoas que deram prova, né, da sua capacidade, da sua honestidade, e leve ela e entregue o seu problema. Assim como você entrega uma carta, você não fica vigiando o carteiro. Quando você entrega uma carta, você sabe que ela vai ser entregue. Se você tem um problema, entregue na mão para quem tem a solução. E isso, de forma cooperada, de forma inteligente, uma pessoa pode atingir várias. Assim como um produtor planta na terra dele e atinge vários. Essa é a pegada aqui, essa é a pegada verde, essa é a pegada dessa rede. É por isso que eu estou tendo essa conversa com o Davi no Dia de Reis. Isso foi uma brincadeira. Mas é isso. Sim, sim. No fundo, as brincadeiras trazem à tona muitas verdades. E essas verdades, se a gente levar elas a sério e colocá-las na prática, elas mudam o mundo, elas mudam a sua vida, elas mudam o seu entorno, elas mudam o seu coletivo, elas mudam o seu bairro, a sua cidade, o seu município, o seu estado, o seu país, o seu planeta. E isso não é utopia, Não. isso é realidade. Isso volta no que você brincou e eu cantei. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, está cheio de gente capaz, sim, de realizar o seu sonho. Talvez não exatamente como você queira, mas bem próximo. Porque existe a realidade, existe a utopia e existe a vontade. Quando você mistura tudo isso, só pode sair coisa boa. Se você tiver bom senso, se você tiver coerência, se você tiver uma vontade não desmedida, sem dúvida nenhuma, para isso tem solução. E é para isso que nós estamos aqui. Essa é a razão dessa rede existir, essa é a razão da gente estar aqui toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, trazendo uma pessoa nova para trocar uma ideia, para trazer uma solução. Então, para você, produtor, isso é dedicado a você. Para você que não é produtor e está ouvindo, você está conhecendo um pouco do problema que todos nós vivemos, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Porque da hora que você acorda até a hora que você dorme, você pensa na terra, você pensa na chuva, você pensa na logística, você pensa no plantio, você pensa na manutenção, você pensa na extração e você pensa na venda. E tudo isso não é tão simples quanto se parece. Não é. Porque no meio de tudo isso tem um esperto, no meio de tudo isso tem um malandro. E como diz um amigo meu, todos os dias levanta um esperto, né, e levanta um ingênuo. E os dois vão para a rua. E muitas vezes eles se encontram. Esse encontro vocês todos conhecem. É o que a gente aqui se dispõe a fazer exatamente o inverso. A gente acorda com boas práticas, com boas intenções e reza a Deus para que essas pessoas que pensam igual a nós nos encontrem, para que a gente possa levar uma solução honesta, digna, de forma justa, porque um bom negócio não é um bom negócio só para você e nem só para mim. O bom negócio, ele é justo e ele cabe na sua justa medida. E hoje é um dia que se homenageiam-se 3 reis justos, reis magos, ou seja, 3 reis justos. Então, isso é simbólico e é um dia importante para a gente falar um pouco desse lato senso da justiça. Hoje, são 2 advogados conversando, travestidos de pessoas exatamente como são. O histórico de cada um, a formação de cada um, ela é importante? Mas muito mais importante é a nossa alma na busca da evolução constante. E aí, quando você pega um pouco da sua formação e coloca ele de forma honesta, digna e honrada, sem dúvida nenhuma, você está refletindo um pouco do que o Criador quis para cada um de nós. Quis que cada um de nós brilhasse a parcela divina que ele colocou dentro de cada um de nós. E essa parcela divina, essa luz que está aqui dentro, ela tende a expandir e a florescer. E assim, esses exemplos que eu dei agora há pouco, como um Nelson Mandela, como um Jesus, como um Gandhi, e vários que passaram por aqui, deixaram essa história. E se você é médico, advogado, doutor, Nicanor, Adamastor, seja lá qual for a sua profissão, seja o melhor como ser humano que você consiga ser. Seja o melhor possível, dê o seu melhor. Até porque o sol nasce e brilha todos os dias. E ele nasce para gente honesta, para gente desonesta, nasce para a polícia, nasce para ladrão, nasce para político, nasce para todo mundo. Ele se doa
simplesmente pelo fato de se doar, sabendo que, acima desse sol, existem outros sóis infinitamente maiores que nutrem esse sol. E assim, nós, como os filhos do sol, filhos do Criador, também estamos fazendo os nossos papéis. Esse é um apelo que eu faço de forma humana, humanitária, de forma espiritual para todos nós, para todos vocês, que cabe a mim essas palavras. Eu não estou doutrinando ninguém, eu estou aprendendo até com o que eu ouço. E assim serve para cada um de nós. Então, nós estamos perto do fim, nós estamos a 3 minutinhos de acabar, e eu queria que você deixasse para todos aqui, Davi, no Dia de Reis, na primeira live do ano de 2023, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que nos ouviram agora ao vivo, e para as pessoas que vão nos ouvir ao longo do tempo, quando a gente publicar essa matéria na íntegra, e Reels, pílulas disso espalhado nas nossas redes sociais. Fica aberto o microfone para você, Davi, com todo amor e carinho, para que você deixe uma mensagem para as pessoas na sexta-feira, sexto dia da semana, dia 6, dia de Reis. Perfeito. Primeiro, assim, gente, agradecer mais uma vez aqui, André, eu não conhecia hoje, né? Perfeito. E eu tenho um amigo que é bem interessante, às vezes a gente começa a falar, né? E aí parece que ele fala e eu termino a fala, sabe? É igual a conversa nossa aqui, você está entendendo? Então, aí eu brinquei com ele. Quem entende vai entender, né? A nossa egrégora está crescendo, você está entendendo? Então, sim, eu acho que eu não estou mais sonhando sozinho. Não estou, entendeu? Agora até me emocionei porque eu acho que vai ser grande 2023, gente. Independe de política, independe. É nós. Eles dependem da gente. E a gente se organizar bonitinho, ninguém segura. É só não atrapalhar a gente e a gente não se atrapalhar. Olha, só não esquecer do que está escrito na bandeira do nosso país. Ordem e progresso. Ordem e progresso tem por trás oculto uma coisa chamada disciplina. Se você tem disciplina, se você tem ordem, o progresso é certo. Se você se juntar com seus pares, com seus semelhantes, com as suas afinidades, porque as leis das afinidades, elas regem tudo. Então, una-se aos seus afins. Tenha disciplina, tenha ordem e o progresso é certo. Perfeito. Eu acho que é isso, pelo menos da minha parte. Né? Completando parte das suas frases. E essa sua egrégora, essa energia que se forma, esse grupo de pessoas que tem esse pensamento, que tem essa afinidade de pensamento, tende a crescer. Então, se você está debaixo dessa afinidade, se você está abaixo dessa egrégora, assim como o Davi colocou, procura. Davi, onde é que as pessoas podem te encontrar? Redes sociais, eu posso deixar meu e-mail aqui. Pode deixar no comentário aqui, pode ser? Deve. Eu vou deixar meu e-mail que fica mais fácil, aí a gente facilita aí, né? Mas aí conta comigo. Marcelo aí, o pessoal que está, o André, Marcelo é de outra equipe, mas eu estou à disposição. Está escrito aqui, ó, Davi Gonzalez com Z no final, davigonzalez@gmail.com. Se você tem uma dificuldade jurídica para constituir os seus papéis, sim. Sim, no que precisar. Tem um cabra bom aqui, tem um cabra que se dedica a isso desde menino, tem um cabra que foi buscar a formação jurídica para atender você. Então, está aqui, a gente hoje se predispôs a fazer esse papel de trazer uma informação de qualidade, de trazer alguém diferenciado nesse mercado, está aqui para você. Lança a mão disso, e eu acho que por hoje a gente cumpriu o papel que a gente havia se proposto. Então, Davi, eu te agradeço profundamente pela paciência que você teve, pelo carinho das suas explicações, pela sua boa vontade. Eu espero que você cresça cada vez mais, que você arrume cada vez mais trabalho, que você traga a solução para os problemas que encontram você, para que você deixe o produtor um pouco mais tranquilo, com uma parte muito chata, chamada burocracia. Ou se você quiser colocar um R a mais, pode ficar burocracia. Né? Mas tem pessoas preparadas, inteligentes, com boa vontade, disposto a vencer esta burocracia, né? Que infelizmente, nesse momento, a gente vive. Então, está aqui, davigonzalez@gmail.com. Se você tem dificuldade, procura o Davi. Gente, faltam um minutinho para o Instagram derrubar a gente.
E com isso eu agradeço a todos vocês que com muito carinho e amor participaram dessa live. Deixo aqui todos. Fiquem com Deus. Boa semana, bom descanso, bom final de semana. Sexta-feira que vem tem mais, no mesmo horário, trazendo uma informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. E assim eu me despeço de vocês, desejando paz, amor, harmonia, felicidade a todos vocês. E até a semana que vem. Davi, muito prazer. Parabéns, muito obrigado. Beijo a todos. Semana que vem tem mais.